dia. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, cada detalhe das nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque acordamos com saúde, Deus, porque podemos estar aqui honrando o Seu nome, glorificando o Senhor. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias, todos os momentos, Pai. Enche a nossa vida com o Seu Espírito Santo, com o Seu amor. Nós possamos aprender de Ti. Nunca olhar para trás, Pai querido. Essa é a nossa oração, Pai querido. Nos sustente e nos capacite em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Nós estamos quase lá, né? Hoje nós vamos para o 14º capítulo do Evangelho de João. Nós temos então hoje 7 capítulos, né, para a gente poder ver, mas não necessariamente nós vamos vê-los todos hoje, tá bom? A gente sabe que na próxima aula é a última aula, né? É a aula fatídica, a gente faz uma provinha suave, né? Um negócio tranquilo, né? Fale em ordem cronológica quais são os 21 capítulos do Evangelho de João, explicando cada um nos seus detalhes. Pergunta simples assim, né? Tá? Já pensou? Não, irmãos, fiquem tranquilos, tá? Mas assim, hoje a gente vai, o que a gente conseguir ir hoje tranquilo, na próxima aula a gente completa e faz a nossa provinha e fechou a conta, tá? Muito mais importante do que qualquer provinha é a gente poder aprender e entender, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, pessoal. Qual foi o capítulo que antecedeu esse capítulo aqui? Não me fala que foi o 13 não, tá? Tipo, por favor, né? Também não esculache. Qual foi o capítulo que antecedeu a esse? E aí, irmãos? Bom? Qual foi? Jesus lava os pés dos discípulos, né? Ali nós aprendemos verdades importantes, né? Principalmente no que tange a questão da humildade, né? Que nós não precisamos e não devemos ser soberbos, que Jesus, o maior de todos, ele fez o exemplo para que nós pudéssemos segui-lo, perfeito? E aqui a gente continua ainda no sermão da última ceia, né? Onde Jesus fortalece os seus discípulos. O capítulo 14, ele começa com um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos vocês já devem ter ouvido, se não no texto, todo mundo já ouviu a musiquinha da, acho que é Heloísa Rosa, não é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Você está vendo? Além de tudo, eu sou um cantor magnífico, né? Não, então a gente tem esse versículo, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Isso aqui é a parte mais incrível, né? Eu vou preparar lugar, por isso que eu estou indo, né? Mas eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo, ele virá aqui, e ao invés de ficar fazendo morada em todo lugar, ele vai fazer morada em você, irmão. Já imaginou como seria isso, né? Algo incrível, não é verdade? Eu tenho uma história da minha vida relacionada a esse capítulo, a esse versículo. Eu vou contar para vocês rapidinho a bobeira, né? Mas foi interessante porque me marcou. Toda vez que eu escuto essa música eu lembro disso. Eu não era convertido, a minha filha nasceu lá em Rio Branco do Acre, e a minha mulher, né, mãe de primeira viagem, e aí a gente veio para cá com a minha filha com 15 dias para minha mulher fazer um curso intensivão de como virar mãe com a minha sogra, né? E aí a minha mulher ficou aqui mais um mês com a minha filha e eu voltei para o Acre. Eu não era convertido, tá certo? E aí eu voltei para o Acre sozinho no meu carro achando que eu era o Ayrton Senna, irmão. Entendeu? Fui daqui lá, ó, chutado, cara, chutado. E aí eu estava ouvindo uma música qualquer, eu estava mais ou menos a uns 200 quilômetros de Rio Branco, ouvindo uma música qualquer no carro. Aí me veio um pensamento. Falei, cara, estou ouvindo essa música aqui, música do mundão. Vai que eu bato esse carro e estou ouvindo essa música. Dá uma merda, hein? Entendeu? Vou colocar uma música de crente. Olha a cabeça do cara. Entendeu? Vou colocar uma música de crente, né, Jesus? Vai que... Aí fui, tirei o CD e coloquei esse aí, ó. Não se turbe o vosso coração. Na hora que começou a tocar essa música, eu peguei um buraco enorme, estourou o pneu do carro e eu rodei com o carro e fui parar dentro do riozinho. Entendeu? Cara, não aconteceu nada comigo, mas o carro acabou assim.
sabe? Eu fiquei com a frente do carro dentro do riozinho e a traseira do carro para fora do riozinho. Isso é umas 9 horas da noite. Eu lembro de abrir a porta, sair meio que nadando assim no meio do negócio e a música tocando. Não se turbe o vosso coração. Eu falei, rapaz, olha só, né? Que coisa. Claro que assim, eu entendo que Deus estava agindo já na minha vida naquele momento, mas esse humor de Deus, né? De falar assim, ó, bota a música aí, irmão, né? Claro que se eu tivesse ouvido a outra música, Deus também tinha livrado, mas esse detalhe, né, ficou marcado para mim, né? Eu falei, gente, olha só, cara, primeira coisa que eu lembrei, falei, cara, eu acabei de ter uma filha, bicho, e eu aqui andando a 140 por hora, é um imbecil, né? Aí desse dia em diante, só na maciota, né, tranquilo, porque Deus livrou uma vez, mas também, irmão, vai e não peques mais, né? Não foi isso que ele disse para a mulher? Né? Não peques mais, cabeção, estou te livrando aqui, mas, ué, ih, caramba, você acabou a bateria? Essa é a frase que tem que ficar, não vá. Então diz Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Jesus responde aqui com outro texto que é um clássico, né, de João 14,6, que todo mundo também conhece, que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, esse ponto é muito importante, não é ninguém vai ao Pai, porque ele fala ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai eram... Então ele está dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui, além da gente ter essa revelação de que o próprio Jesus é o Pai, a gente também tem uma outra revelação importante aqui. Toda religião cai por terra nesse exato momento. Por quê? Porque nenhuma religião leva você ao Pai. O que leva você ao Pai é Jesus. Aqui de cara ele acaba com toda a religiosidade, né? Ninguém vem ao Pai a não ser... por mim, irmão, creia em mim e você vai ver o Pai. Amém? Explana isso. Né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Jesus e o Pai são um só, irmãos. Né? Isso está lá em João 14, 9 e 10. Alguém lê para nós João 14, 9 e 10 aí, rapidão. Jesus deixa claro que ele e o Pai são um só, não é verdade? Vamos esmiuçar um pouco mais esse versículo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que lhes digo não são apenas minhas, são minhas e do Pai. Tá? O Pai que vive em mim está realizando a sua obra através de mim. Creiam então. Não é verdade? É isso que está dito lá, né? Eu estou fazendo aquilo que o Pai me ordenou fazer. O meu trabalho aqui é fazer aquilo que o Pai tem para que eu faça. Isso foi feito com Jesus e isso é feito conosco, irmãos. Né? O nosso trabalho aqui é fazer aquilo que o Pai tem para nós. Isso remete a quê? A obediência. Não é verdade? O Evangelho é obediência. Jesus está sempre falando do Pai. Olha esse dado que interessante. 124 vezes Jesus menciona o nome do Pai no Evangelho de João. 124 vezes. Dessas, 43 são somente no sermão da última ceia. Aqui ele deixa claro que ele e o Pai são um só. Amém? Muito bem. Outro versículo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim, então, fará obras muito maiores do que essas. E vocês vão fazer isso por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Então, se Ele está indo, Ele está deixando o Espírito Santo. A obra não é feita por nós, é o Espírito Santo que faz. Mas se nós crermos, nós poderemos fazer tudo aquilo que Jesus fez. Por quê? Porque está dito lá que é para a gente fazer. Creia, tome posse e vá adiante.
né? Os dons do Espírito Santo estão sobre nós. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Peça os dons, né? Peça os dons e eles lhe será dado, irmãos. Amém? Vamos lá. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei, né? Jesus fala sobre isso 3 vezes no Evangelho de João. A gente vai ver mais 2 vezes daqui a pouco. O que ele está dizendo aqui? Se ele fala 3 vezes, se a Bíblia afirma alguma coisa mais de 2 vezes, é porque de fato aquilo ali tem um peso. Então toda vez que nós oramos em nome de Jesus, mas não é simplesmente no nome dele, é naquilo que nós acreditamos que ele é capaz de fazer, que a nossa oração seja na verdade a oração da vontade dele, não é verdade? Ao ponto que nós fiquemos tão amalgamados com ele, que a minha oração reflete a vontade de Deus na minha vida, né? E aí, em nome de Jesus, as coisas acontecerão. Não é em nome da minha vontade, em nome de Jesus, não. É na vontade dele. Não é verdade? É fácil? Não, ninguém está falando que é fácil. Mas é assim que deve ser, não é? Olha só de novo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estarem com vocês para sempre. Que conselheiro é esse, irmãos? É o Espírito Santo, não é? É um dos versículos mais importantes da Bíblia esse. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que vai mandar o Espírito Santo para nós. Não é verdade? E aí ele vai permanecer conosco. Jesus então não nos deixou órfãos, irmãos. Ele precisou ir para que o Espírito Santo viesse de forma permanente, né? E habitasse em nós e fizesse morada em nós. Todos nós somos templos do Espírito Santo, sim ou não? Amém? Amém, muito bem. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra-chave para que o Espírito de Deus se derrame sobre nós é uma só, irmãos: obedecer. Olha o que ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, né? Obediência, né? Esse evangelho de graça, né, que as pessoas pregam por aí, não é verdade? A graça existe, amém, né? Ela está sobre nós todos os dias, mas isso não é uma permissão para que nós possamos viver a vida do jeito que nós queremos, né? Nós devemos o quê? Obedecer a palavra, não é verdade? Mesmo que isso nos traga revolta, mesmo que isso nos traga indignação, mesmo que isso eu não quero fazer isso. Obediência, né? Nós já conversamos sobre isso aqui várias vezes. Esse versículo eu acho fenomenal, tá? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. E lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Quando eu li isso a primeira vez, a minha cabeça fez... Falei, agora eu entendo por que a Bíblia é escrita desse jeito. Para mim, isso aqui foi uma chave para eu entender a Bíblia. Por quê? Porque, gente, sejamos honestos. Vocês lembram do que eu falei semana passada? Vocês lembram palavra por palavra do que eu falei semana passada? E semana retrasada? Cara, você não lembra. Mas como é que esses camaradas lembraram de tudo para escrever a Bíblia? Por quê? Porque era o Espírito Santo fazendo lembrar, irmão. Por isso que a Bíblia não é escrita por homem. A Bíblia é escrita pelo Pai. Entendeu? Todos os detalhes. Quando Moisés escreve, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, está tudo detalhado lá. Como é que pode isso? É o Espírito de Deus tomando conta e fazendo a gente lembrar de tudo o que aconteceu. Quando eu li isso, eu falei, agora está ok. Agora eu entendo, né? Tudo bem? Joia? Positivo. O capítulo 15, a videira e os ramos, é uma lição para todos nós. Na verdade, é um chute na canela de todos nós, né? Porque aqui nós entendemos que o nosso propósito é qual, irmão? É dar fruto, é frutificar, não é? Então olha só, o capítulo 15 é uma continuação do capítulo 14, ainda trata sobre o sermão da última ceia, e aqui ele diz o seguinte, para começar: eu sou a videira verdadeira
e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se você é um ramo que não dá fruto, o que vai acontecer? Sai fora. Eu estou colocando você para fazer alguma coisa. Eu sou Deus, eu estou colocando você para fazer alguma coisa. Você não vai fazer? Sai fora, o outro vai fazer. E aquele que está fazendo, e que já fez várias vezes, que já deu vários frutos, ele pode descansar e falar assim: eu já fiz a minha parte? Não, por quê? Porque aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, enquanto respiramos, enquanto estamos aqui, estamos frutificando, irmãos. Esse é o plano. Não, mas eu já trabalhei para o Evangelho 30 anos. Está vendo essa igreja aqui, lotada de gente? Isso aqui é tudo povo que eu arrebanhei para Cristo. Não, meu irmão, poda e dá mais fruto ainda. Nós estamos aqui para trabalhar para Cristo. Amém? Fala, irmão. Só um minuto. Diga lá, irmão. É interessante a comparação, né? A comparação com o agricultor, né? Quando você poda, né? Qualquer fruta, qualquer tipo de árvore, né? Então, você tem uma plantação de mamão. Aí lá tem casa, na frente da minha casa tem um monte de flor, umas flores lá que eu não sei o nome. O jardineiro foi lá, cara, e tirou do toco. Eu falei: que poda foi essa, cara? Esse cara não podou, ele acabou com o negócio, sabe? 4 meses depois estava muito maior do que era antes, muito mais bonito, muito mais, sabe? Falei: caramba, cara, como pode? Fala, Jesus. Exatamente. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Fala, Alexandre. Isso mesmo. É isso mesmo. As nossas multiplicações de célula, elas alcançam pessoas que não iriam na sua célula. Não é verdade? Hoje, a gente tem... quando eu multipliquei, eu conheci pessoas que não iam na célula onde eu estava antes. E quando a gente multiplicou a nossa célula, hoje eu vou lá e vejo pessoas que jamais foram na primeira célula ou na segunda. Por quê? Porque é um novo contexto, uma nova multiplicação, e assim a gente vai ganhando as pessoas para Cristo. Muito bem observado. A poda, Marcelo, tem os remanescentes, que são esses brotos novos, que você está falando aí, que são os brotos novos. Eu tenho um pé de maracujá doce lá, e o cara falou: rapaz, não dá maracujá doce aqui em Rondônia de jeito nenhum. Eu falei assim: mas dá, pai, tudo que planta dá. A Bíblia diz que tudo que eu vou plantar certamente colherá. Eu vou por essa palavra, eu vou nessa fé. E aí eu fui procurar uma técnica, porque o cara pegou e falou assim: rapaz, você fez a parreira? Fiz. Como que está ela? Está frondosa, está bem cheia de folhas. Ele falou assim: mas você já chegou em cada brotinho novo dele, quebrou e lançou por terra? Eu falei assim: mas por que isso? Eu vou estragar a planta. Ele falou assim: não, cada vez que você quebra um brotinho dele, você dá uma resistência na seiva, ela vai trazer mais 3 brotos em cada ponta daquela e vai formar a sua parreira. Está lá meu pezinho de maracujá doce dentro de um baldezinho e já produziu. Tudo tem técnica, Tudo tem técnica. Vamos lá, pessoal. Essa linda metáfora da videira, ela pode ser dividida em 4 partes. Olha aqui Jesus. Jesus é a videira, os discípulos são os ramos, o Pai é o agricultor e os frutos são a palavra. Nós conseguimos então dividir esses versículos dessa forma. Os discípulos de Jesus devem dar frutos. Não é possível que um ramo esteja em Jesus e não dê fruto. Como é que nós chegamos nas pessoas? É através da palavra. O que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus, a palavra é o verbo. Não é verdade? Nós vamos e evangelizamos as pessoas e elas vão sendo arrebatadas pelo Espírito Santo. Porque na verdade não tem nada a ver conosco. Na verdade você não tem nenhum discípulo. Eu lamento te informar isso aí. Todo discípulo é de Cristo. Não é para ele seguir você. Você é João Batista. Na hora que Jesus passa, você fala assim: ei, vai lá, segue ao homem. Não é verdade? Não tem nada a ver conosco. Por que nós devemos ser frutíferos então? Porque dessa forma nós estamos glorificando o Pai,
porque nos tornamos fonte de alegria para o próprio Senhor Jesus, porque nós mesmos estejamos cheios de alegria. Jesus nos escolheu para sermos frutíferos, temos a vantagem de já termos experimentado o amor de Jesus, temos a vantagem de ter recebido a palavra de Jesus, Ele é a videira e nós os ramos, e porque é o que Ele quer que a gente faça. Então você tem um monte de motivo aí para você ser frutífero, né? Levar o Evangelho, né? Nós precisamos fazer isso, né? Tanto com as nossas palavras, tanto com as nossas ações, né? Esses dias eu fui bater perna aí com a minha senhora, né? E lá em São Paulo eu achei uma rua, aquela rua é toda crente, sabe? É uma rua que vende coisas relacionadas ao Evangelho. Aí eu achei uma galeria entupido de camiseta com motivo cristão. Cara, eu comprei um monte, entendeu? Eu comprei um monte, né? E aí eu falei, rapaz, agora sempre que eu puder eu vou estar com a camiseta dessa, né? Tanto na igreja quanto fora dela, de preferência fora da igreja, né? Aí esses dias eu estava no mercado, aí veio um cara olhando para mim, um camarada que eu não via ele faz tempo. Aí eu falei assim, ué Marcelo, você é crente? Eu falei, ué, você não é não? Ué, como é que você não é? E a gente foi conversando, sabe? E aí eu fui falar para ele, né, da verdade e tudo. Falei, cara, que legal, a gente está o tempo todo evangelizando, né? Inclusive com as nossas próprias vestimentas, né? Então o que importa é falar de Cristo, né? Vamos lá. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, qual que é o segredo para dar fruto? Permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que tem de similaridade desses dois versículos aí, irmãos? Permanecer nele significa o quê? Relacionamento. O relacionamento então é a chave, né? Que nós possamos permanecer em Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, eu não vou me repetir sobre isso. Mas relacionar com Cristo, todos nós já sabemos o que é. Não é só, tudo bem aí? Isso não é relacionar, né? Relacionar é ter o quê? Intimidade, né? É todo dia, é querer estar perto, né? Esse é o plano, não é verdade? Amém ou não? Amém, irmãos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Então permaneçam no meu amor. O tempo todo Jesus está falando do quê? De permanecer nele. Parece ser simples, não é? Permanecer nele, mas tem continuação. O que ele fala? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em mim. Logo de novo, obediência. Não é verdade? Não é só pegar a parte boa, não, é pegar também a parte da obediência. Nós precisamos fazer isso. E qual é o mandamento? O meu mandamento é este: ame uns aos outros. Também já conversamos sobre isso várias vezes, não é? Se nós amássemos uns aos outros, como Jesus nos amou, como você ama a si mesmo, você deve amar o próximo, nós teríamos um mundo completamente diferente. Não é verdade? Esses dias eu estava lendo uma reportagem, um jornal que eu assino. O Brasil é o país em que mais as pessoas dizem que acreditam em Deus. De todos os países do mundo, o Brasil é o país onde as pessoas têm Deus como religião. Mas é exatamente isso, não é? Um Deus como religião. Porque se as pessoas acreditassem em Deus e acreditassem mesmo no Senhor Jesus, na obra dele, no sacrifício na cruz, você acha que a nossa nação era como ela é? Jamais seria. Jamais seria. O camarada, ele abre a boca para acreditar em Deus, e ele sai com a namorada dele e vai fazer aquelas coisas lá que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, entendeu? E acabou de sair da igreja, entendeu? E vai, sabe? Por quê? Porque Deus faz de conta, cara. Na verdade não é assim. Eu só acredito na parte que eu quero, a outra parte eu ignoro, né? A Bíblia, ela é seletiva. Eu acredito só na parte que eu acho bacana, a outra parte é mentira. Não, isso aí não é assim não, entendeu? E aí você vive do seu jeito, né? E aí a gente tem um problema, porque o que ele está mandando a gente fazer? Obedecer, permanecer nele, não é verdade?
João 15,15 é maravilhoso. Por quê? Porque aqui Jesus diz o seguinte para nós: nós somos agora amigos de Jesus. Não havia um relacionamento entre eles, não havia segredo entre eles. Os discípulos sabiam tudo o que Jesus fazia, né? Esse é o relacionamento, não é? Estamos todos envolvidos uns com os outros, né? O seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com a sua esposa é transparente, né? Ou você faz coisas que a sua mulher não pode ver você fazer, né? Como é que isso funciona, né? Tem alguma coisa que te leva para as trevas, ou você está sempre na luz, sem nada para esconder, né? Onde que nós devemos estar? Na luz, não é, irmãos? Na luz não tem nada para esconder, não é? Pois é, né? Celular deve ser seu marido tem a senha do seu celular, irmã? Irmão, sua esposa tem a senha do seu celular, de boa? Né? Celular hoje é um trave na vida das pessoas, cara, né? Né? Vamos pular essa parte, né? Vamos seguir a nossa vida em paz. Eu tenho certeza que todo mundo aqui não tem esse estresse em casa, né? Ao menos não é para ter, né, irmão? Jesus, não bota fogo, Jesus, me ajuda. Bora, irmão, abandona essa conversa, entendeu? Aqui está todo mundo crente, meu irmão, todo mundo de boa com as suas senhas, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E por que ele escolheu a gente, irmão? Para quê? Tem pouco fruto ou muito fruto aí? Tem muito fruto, não tem? E nessa aí? Meu irmão, se a minha mulher vê um pé desse aí, isso aí é jabuticaba, não é? A Leia, ela anda 50 km a pé atrás de um pé de jabuticaba, entendeu? Se ela vê um pé desse cheio de fruto, então, meu Deus do céu. Certo? Qual é o objetivo então nosso? Dar muito fruto. Jesus deixa ênfase nisso, não é dar fruto, é dar muito fruto, não é? Então, irmãos, nós aprendemos o que aqui? Que relacionamento, obediência e frutificação é a chave, né? É por isso que nós estamos aqui, para termos relacionamento, obedecermos e frutificarmos. Agora que nós sabemos todas essas coisas, então, olha só o que diz lá em João 13,17, que a gente já viu. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se... Ou seja, não basta que eu saiba, eu preciso viver. Eu preciso viver isso aí, né? O Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática, é ação, né? O verbo não é uma ação? Nós não aprendemos isso na escola? O que é o verbo? É uma ação. Então Jesus já diz, cara, vai lá agora e age, né? A fé não consiste em saber, mas em praticar o que sabe, né? Agora que nós sabemos que devemos ter relacionamento, devemos obedecer e devemos frutificar, vamos lá e façamos essas coisas. Ah, mas como eu vou ter relacionamento? Isso aqui é relacionamento com o corpo, não é? As suas horas lá no seu devocional que você faz todo dia é o seu momento de relacionamento, é estar pensando todas as vezes, é quando você precisa de tomar uma decisão, você consultar primeiro ao Senhor, falar, Senhor, o que eu devo fazer? Mesmo quando seja alguma coisa que não tem certo ou errado, é simplesmente um direcionamento. Senhor, o que eu devo fazer? Ah, mas isso é tão bobo. Meu irmão, Jesus está contigo para todas as decisões da sua vida, tá? Você não precisa se preocupar se isso é grande ou pequeno, não, tá? Deixa Ele guiar os seus caminhos. Amém? Relacionamento, obediência e frutificação. Tranquilo? Muito bem. Vamos então para o capítulo 16. Aqui finaliza o sermão da última ceia, né? É a obra do Espírito Santo. Jesus reafirma que é para o bem dos discípulos que ele irá, porque se ele não for, o conselheiro não virá. O conselheiro é, obviamente, o Espírito Santo, não é? Mas se eu for, então o que vai acontecer? Ele vai enviá-lo, né? Então, amém. Estava tudo no plano de Deus, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai,
e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O diabo já está condenado, né? Esse mundo não pertence a ele não, esse mundo aqui é de Cristo Jesus, irmão, nós somos dele, tá? O diabo já perdeu, né? Do pecado por quê? Porque sem a obra do Espírito Santo de convencimento, as pessoas nunca se perceberão pecadoras. Isso é uma verdade ou não? Isso é uma verdade, irmãos. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você peca e a vida segue o seu rumo normal. Agora, quando você tem o Espírito Santo e você peca, o que acontece? Na hora, não é verdade? Você sente um constrangimento gigantesco. Você fala, caramba, pisei na bola agora. E aí você pede perdão, tanto para o Espírito Santo, quanto para a pessoa que, né, aconteceu o pecado, e aí você segue a sua vida normalmente. É como nós conversamos anteriormente, o pecado na vida do cristão, ele é um acidente, né? Nós não nascemos para pecar, depois que renascemos, né? Depois que renascemos, isso é importante deixar claro. É um acidente. Por quê? Porque nós estamos todo o tempo direcionados pelo Espírito Santo. A justiça levada a efeito pelo sacrifício de Jesus. Somente o Espírito Santo pode revelar para uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende das suas obras, mas da morte de Jesus na cruz. E era por isso que Jesus tinha tanta dificuldade com os religiosos da época. Por quê? Porque era tudo baseado em obra, não é? Hoje tem alguma similaridade, irmãos? Também tem, não tem? Tem muita gente que acha que é porque eu fiz, é porque eu faço. Meu irmão, não tem nada a ver com isso, né? É o Espírito Santo de Deus, e é você entender que é pecador e aceitar Jesus na sua vida, não de saber que Ele existiu, que Ele foi uma pessoa, mas sim que Ele é Deus que veio na terra e que morreu e ressuscitou para poder salvar a minha e a sua vida. Isso é crer no Senhor Jesus, não é verdade? E do juízo por quê? Porque a derrota de Satanás também aconteceu na cruz. Deus usou a sua arrogância para cumprir a sua vontade. A crucificação de Cristo foi o juízo de Satanás, e no último dia a sentença será aplicada, quando o diabo, o sedutor do mundo, for lançado no lago de fogo e enxofre, assim como está lá em Apocalipse 20:10. Eu acho muito interessante quando você lê a Bíblia imaginando, né? Aí você imagina quando Jesus estava lá na cruz, o diabo estava lá. Deu certo. Ali ele estava acabando de ser derrotado. Não é verdade? Toda soberba, venci, acabou de perder. Não é verdade? Tudo dentro do plano de Deus, irmãos. Jesus também afirma que, embora haja muito a ser dito, eles ainda não estão preparados para ouvir. O que ele diz? Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo precisava vir, né? Se ele não viesse, nós jamais estaríamos aqui. Os discípulos só foram tomar coragem de verdade depois que aconteceu o quê? O Espírito Santo desceu sobre eles. Até então, ainda não, não é? Esse suportar aqui, ele pode ser no sentido de compreender, né? Eles não podiam compreender agora, mas seriam guiados posteriormente pelo Espírito Santo. E esse suportar também pode ser tratado como realizar, mais do que vocês podem realizar sem a ajuda do Espírito Santo, não é verdade? Nós não podemos realizar nada sem a ajuda do Espírito Santo, né? Na verdade, nós não somos nada, né? Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. É Ele que faz, né? Quando você coloca a sua mão sobre alguém e essa pessoa é curada, tem a ver contigo? Eu curei, sou cara. Não, meu irmão, tem nada a ver com você, né? É o Espírito Santo agindo através de você. E nós precisamos aprender isso, para que em nenhum momento haja soberba em nós, porque nada é nosso, né? Nada é nosso, né? Toda habilidade que você tem foi dada para você para cumprir um propósito em Deus. Fala, Eric. Interessante, só uma teoria, interessante que a gente precisa conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade nos libertará. Essa passagem aí, bem essa aí,
Ah, é? E aí eles apontam que Jesus apontava para a vinda do Espiritismo. Entendeu? Então eles usam essa mensagem aí. E aí faz essa distorção para dizer que o que eles colocam como uma revelação, né, é o que viria depois de Jesus, que eram os ensinamentos que eles trazem do Espiritismo, da Entendi. revelação e tudo mais. Entendi. Uma Bíblia inteira falando, né? E aí o cara pega um versículo, distorce. É por isso que nós devemos ler a Bíblia com contexto, né? Porque senão pega um versículozinho separado, né? Fala, Alexandre. De novo, né? Esse versículo ele é muito interessante porque ele tem duas situações aqui. Mais um pouco e vocês já não me verão quando ele vai para a cruz, e mais um pouco e vocês me verão de novo, que é quando ele ressuscita. E nós também podemos dizer que mais um pouco e nós não estamos vendo, e mais um pouco ele vai voltar, irmãos, e nós vamos vê-lo de novo, não é verdade? Ah, mas está demorando muito. Para quem? Só se for para nós, porque para Deus está tudo dentro do plano dele. Embora nós podemos apressar a volta de Jesus, não é verdade? O próprio Pedro diz isso, né, na sua carta. Basta com que nós façamos o quê? O que nós temos que fazer, levar a palavra, anunciar o Evangelho, né? Então Deus está lá. Bora, Jesus. Bora, o Eric. Bora, Alexandre. Bora. Bora. Quando ele dá ênfase naquele livro de Isaías 53, ele diz assim: quem enviarei? Quem irá por mim? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? É esse chamado aí, ó. Está todo mundo de braço cruzado e querendo que Jesus volte e não está fazendo nada. Quanto tempo Isaías escreveu isso? 700 anos antes, irmão. Ele já sabia, né? Que nós tínhamos que agir. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. De novo, Jesus fala sobre isso, né? 3 vezes Jesus fala sobre isso só no Evangelho de João, né? Nesses versículos. Por quê? Porque é aquilo que nós conversamos antes. Não é pedir a minha vontade em nome de Jesus, é fazer com que a vontade dele esteja sobre mim. E aí a gente vai estar andando em sincronia, não é verdade? Eu vou fazer o que Jesus quer, né? Esse é o plano. Esse versículo também é muito importante, porque aqui ele diz para nós e deixa claro que a vida do cristão também vai ter turbulência, irmão. Só que qual que é a diferença entre nós e um camarada que não crê em Cristo? O que não crê em Cristo pavora, fica apavoradinho de tudo. Você não, você descansa no Senhor, né? Encosta nele ali e fala: Jesus, eu fui até aqui, daqui para frente é impossível para mim. E aquilo que é impossível para mim é um estalar de dedos para o Senhor, não é verdade? E aí a gente descansa nele, né? E aí existe aquela paz que excede todo o entendimento, né? É fácil, irmão? Não, não é fácil. Passar por turbulência é ralado demais, né? Mas a gente descansa em Deus, né? E vai acontecer conosco? Vai. Por quê? Porque o cristão não está livre das dificuldades, né? A diferença é que nós temos suporte para isso. Tranquilo até aqui? Joia. Esse capítulo 17 é incrível, por quê? Porque aqui nós vemos o próprio Jesus nos ensinando a orar, né? É o Pai falando com o Pai, né? É incrível aqui, né? Jesus, no capítulo 17, ele ora pela sua própria vida, ele ora pelos discípulos e ele ora por aqueles que virão a crer nele, tá? Depois você lê o capítulo 17 com muita calma, para você ver várias verdades que tem aqui. Vamos lá. Pai, chegou então a hora, né? Nós conversamos sobre isso várias vezes. No começo ainda não era a hora dele, depois ele mesmo afirma que
chegou a hora. João é o autor bíblico que mais usa a palavra glória, né? 41 vezes ele diz que o nome de Deus deve ser glorificado, né? E o Herbert deu para nós, na sábado passado, uma aula sobre o que é a glória de Deus, né? Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Muito antes que o mundo existisse, Jesus já era, não é verdade? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Esse é outro versículo incrível. Por quê? Porque deixa claro que Jesus teve uma vida exemplar, irmãos. Ele tinha um propósito e ele executou ele até o fim. Ele completou a obra que Deus deu para ele fazer. Deus tem uma obra para cada um de nós fazermos. E que nós possamos completar a nossa obra, irmãos. Todos nós, né? Nós possamos chegar no fim e falar: eu venci a minha carreira, eu completei a minha jornada, né? Eu guardei a minha fé até o final e eu agora estou indo para o Pai tranquilão, voltando para casa. Não é verdade? Amém. Só uma boa obra pode nos salvar, aquela que Jesus executou na cruz. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas sim para as boas obras, não é? É aquilo que Tiago diz, né? Não adianta nada nós simplesmente orarmos pelo irmão necessitado. Nós precisamos ajudá-lo de verdade, né? Efetivamente. Mas fazemos isso para poder garantir a nossa ida para o céu? Não. Porque nós já somos salvos, é que nós fazemos isso. Não é verdade? Tudo bem. Olha só a oração de Jesus pelos discípulos. Discípulos que eram aqueles lá que nós conhecemos. Eles têm obedecido a tua palavra. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti. Eles creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por eles. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Protege-os em teu nome. Protege em teu nome. Para que sejam um. Nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Eles não são do mundo. Santifica-os na verdade. Eu os enviarei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Irmãos, Jesus era muito positivista. Os discípulos não eram isso tudo aí, não é verdade? Pedro, inclusive, não era nem convertido ainda, não é verdade? Depois disso, Jesus conversa com ele e fala: Pedro, quando você se converter, meu camarada, tá certo? Mas o que Jesus está dizendo aqui? Os apóstolos, irmão, não eram perfeitos, mas quando observamos a maneira como Jesus apresentou-os ao Pai, temos a impressão de que eles eram todos perfeitos, não é verdade? Por quê? Porque Jesus já estava olhando para eles, irmãos, como eles iriam ser. Entende? Jesus já estava olhando muito além. Jesus olha para você e Ele sabe o que você é de verdade, mesmo que você ainda não saiba. Ele sabe. Então a oração de Jesus aqui é muito maior do que de fato os discípulos eram naquele momento. Mas eles chegariam a ser assim. E chegaram ou não? Chegaram, não é verdade? Tanto é que nós estamos aqui por conta do que eles fizeram depois. Jesus também ora por todos os crentes depois, irmãos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Crerão por meio da mensagem de quem? Daqueles discípulos que ainda não eram ninguém. Tá? Para que todos sejam um. Que eles estejam em nós. Que eles sejam levados à plena unidade. O amor que tem por mim estejam neles. E que eu neles esteja. Jesus estava orando por quem então, irmãos? Pela igreja, pelo corpo de Cristo. Muito antes da igreja de fato existir. Não é verdade? O que ele fala aqui com ênfase? Para que nós sejamos um, para que nós tenhamos unidade, porque nós somos o que? O corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Cristo, ele é composto de diversos membros, mas todos eles estão ligados no corpo, não é verdade? E fora do corpo você faz alguma coisa? O que é um coração fora do corpo?
O que é um pulmão fora do corpo? O que é uma unha fora do corpo? Né? Tudo tem um propósito. Mas todos os propósitos só funcionam na unidade. Na unidade. Que somos nós. Amém? Muito bem. Foram 4 transições, irmãos, para que Deus nos alcançasse. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque primeiro Deus manda Jesus. Depois Jesus manda o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e os discípulos alcançam a gente. Não é verdade? Então o plano foi todo arquitetado por Deus e funcionou perfeitamente. Por quê? Porque Deus não falha, irmão. Se você não estiver disponível para Deus, Deus vai usar o próximo. E você vai perder a oportunidade. Então, nas suas orações, diga o seguinte: Senhor, não passa a minha oportunidade para o próximo. Que eu possa ser usado pelo Senhor. Que eu possa ser um instrumento nas suas mãos. Me capacita. Tá? Eu ainda não tenho condições físicas. Eu penso que não sou capaz. Mas o Senhor me capacita. Então, eu vou adiante. Tá? Vamos lá, eu vou fazer. Ah, mas eu tenho medinho. Vai lá e faz. Ah, mas eu não estou preparado. Vai lá e faz, obedece. Obedeça ao Senhor Jesus e as coisas vão acontecer. Mas também não é para você fazer assim: ah, então tá, eu vou obedecer e vou lá fazer de qualquer jeito. Não, não é? Por quê? Porque Jesus é excelência, mas é a sua excelência. Não é para você se comparar com o outro, é para você fazer o seu melhor, não o melhor do outro. Nós também já conversamos sobre isso várias vezes, porque senão você se sente desanimado. Ah, mas eu jamais vou fazer isso do jeito que aquele faz. Não, não é verdade. Você vai dar o seu melhor para Cristo. Amém? Vamos lá. Joia, pessoal, nós estamos chegando ao fim, né? Agora, Jesus é preso aqui, né? O ministério de Jesus basicamente termina, né? E Jesus agora vai passar pelo processo onde o Satanás acha que ele está vencendo, né? E na verdade ele está sendo derrotado. O episódio é narrado nos 4 evangelhos, né? Onde Jesus é preso, porém há alguns detalhes que João fala e que os outros evangelhos falam, e a gente vai ver alguns deles aqui. Tendo terminado de orar, Jesus foi com seus discípulos para um olival. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque fora ali muitas vezes com Jesus. Então Judas foi para lá com um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas e armas. Irmãos, eles foram para fazer o que lá? Prender Jesus. Eles foram com um destacamento para isso. Jesus estava com muita gente lá? Não, era Jesus e os seus discípulos. Um destacamento romano era mais ou menos entre 400 e 600 homens. Entendeu? É muita gente, não é verdade? Mas esse era um hábito da época, tá? Se vocês lerem lá em Atos 23, 23... também tem lá o número do destacamento romano. Lê alguém aí rapidinho para nós. É bastante gente. Atos 23, 23. Eles tiveram tantas oportunidades, não é? De poder prender Jesus, mas somente agora eles conseguem fazer isso. Por quê? Porque agora era a hora. Né? Lê rapidinho para nós. É. Para pegar um camarada. Entendeu? Então, assim, os caras eram exagerados com força, né? E mesmo com esse povo todo, tá? Olha só o que acontece. Essa parte está lá em João 18, do 4 ao 10, tá? Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, sai e lhes pergunta: a quem vocês estão procurando? Os soldados dizem: a Jesus de Nazaré. Responderam eles: sou eu, disse Jesus. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, sou eu, a gente pode também ler como eu sou, não é verdade? E na frente do eu sou, irmão, Jesus diz
eu sou várias vezes no Evangelho de João. Quem é eu sou? Acabou, tá certo? Não é possível você, enquanto humano, resistir ao eu sou. E 600 soldados, né, ou 400 que sejam, caíram todos por terra quando Jesus revelou quem ele era, irmãos. Tá? Jesus lhes perguntou novamente, e após confirmarem quem era ele, pediu que deixassem ir embora os seus homens. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O seu nome era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Ou seja, eu estou aqui obedecendo, irmão, fazendo o que deve ser feito. Interessante a gente observar um detalhe: não há no relato de João a citação que Judas beijou a Jesus para que os soldados soubessem quem ele era. Essa parte João não conta. O que João conta? Que eles chegaram, perguntaram quem era Jesus, e Jesus disse que era ele, não é? O episódio da orelha do servo é relatado nos 4 evangelhos, porém os nomes de Pedro e Malco só são citados em João, né? E a gente só sabe que Jesus curou a orelha, né, de Malco, porque lá em Lucas está dizendo isso, né? Isso aqui eu acho legal porque lendo todos os evangelhos nós conseguimos entender a história inteira, né? Aquilo que não é dito por um é complementado por outro, né? Complementado, essa é a palavra certa que nós devemos usar ao ler os evangelhos. Ah, mas aqui está faltando coisa. Não, meu irmão, é a visão de cada um complementando o que a Bíblia diz para nós. Perfeito? Também, não é verdade? É verdade, né? Assim, Jesus foi levado primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Pedro e João seguiram Jesus. Como João era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio da casa e Pedro ficou de fora. Depois de um tempo, João falou com a moça encarregada pela porta e fez Pedro entrar. Quando ele estava entrando, ela perguntou: você não é um dos discípulos desse homem? Né? Por que primeiro Anás, irmãos, e não direto para Caifás? Porque Anás tinha sido deposto do sumo sacerdócio pelos romanos, mas provavelmente ele ainda era considerado por muitos como o verdadeiro sumo sacerdote. Portanto, Jesus foi primeiro a ele. Tá? E aqui a gente vê Pedro fazendo o quê? Negando a primeira negada, né? Que ele disse que não negava. E aí ele disse o quê? Que não era. Não é? Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira se aquecendo. Pedro também estava com eles. Quando lhe perguntaram: você não é um dos discípulos dele? Um dos parentes de Malco, que também estava ali, insistiu: eu não o vi com ele no olival? E ele diz o quê? Não sou. Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Né? Irmãos, a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro viu Jesus, né? E Jesus olhou para ele, né? Mas o olhar de Jesus para ele, eu creio que foi um olhar de amor intenso, sabe? Não foi um olhar de inquisição dizendo: te falei, cabeção, tá? Não foi isso aí, sabe? Foi um olhar dizendo: fica tranquilo, tá? Eu sei que você ainda é carne, as coisas vão mudar para você, e eu estou contigo, eu ainda sou aquele mesmo Jesus que você disse que nunca negaria, tá? E você não vai negar, fica tranquilo, as coisas vão acontecer para você, tá? Pedro negou o Senhor, mas foi corajoso e estava pronto para morrer por Jesus. Estava com uma espada e a utilizou para decepar a orelha de Malco, quando Judas o traiu. Contudo, Pedro era impulsivo e cheio de emoção, mas no livro de Atos ele é transformado pelo Espírito Santo. É ou não é verdade? E Pedro vira o Pedro que nós conhecemos, tá? Houve o que na vida dele? Transformação. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, há transformação. Você é o mesmo de antes? Você continua fazendo as mesmas coisas de antes? Você não mudou nada? Você vive igualzinho no mundo, dentro da esfera cristã aqui conosco? Não, irmão. Se você não tem transformação, cuidado.
talvez você ainda não tenha conhecido de fato o verdadeiro Jesus. Só há transformação em Cristo Jesus. Ah, mas pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Mentira. Deus transforma as pessoas, né? E transforma com suavidade, irmãos, tá? Você olha para trás e fala, caramba, eu fazia tudo isso, eu nem lembrava que eu fazia isso. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, renasceu, não é verdade? E assim foi com Pedro, tá? Os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Pilatos saiu para falar com ele. Aí vai lá, né, o que Pilatos diz: que acusação vocês têm contra esse homem? Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles não queriam julgar Jesus, eles queriam matá-lo. Pilatos conversou com Jesus e não achou nele motivo de acusação. Segundo a lei de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Não, ele não. Nós queremos Barrabás, né? Jesus, que não tinha nenhuma acusação contra ele, foi preterido por de fato alguém que tinha sido culpado de verdade, né? Por quê? Porque eles não queriam simplesmente que Jesus sofresse uma punição qualquer, eles queriam matá-lo mesmo, por tudo que a gente já viu até aqui. Por quê? Porque Jesus tirou deles aquela cegueira de que eles não eram pessoas que estavam envolvidas com o evangelho, mas sim com as obras. O que eles eram? Religiosos. E a religião não cabe dentro do reino de Deus, mas eles preferiram ficar fora do reino, com a fantasia do que eles tinham, ao invés de entregarem a vida para a verdade, né? E aí, vamos matar esse cara e a gente se livra desse problema, não é verdade? Na verdade, eles foram cooperadores para que acontecesse a vitória de Cristo. Exatamente, né? Isso mesmo, né? Jesus então é condenado e crucificado no capítulo 19. Mesmo Pilatos estando ciente de que não havia base para acusar Jesus, diante do clamor popular, mandou açoitá-lo e colocar-lhe uma coroa de espinhos. Depois disso, ainda tentou livrá-lo da morte, mas temendo a revolta, acabou cedendo à pressão e encaminhando Jesus para a crucificação. Jesus carregou a sua própria cruz até um lugar chamado Gólgota. Ali o crucificaram com mais 2 homens, um de cada lado. E aí, Pilatos mandou preparar uma placa e pregou na cruz, e a placa dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E acabou. Tá? João não dá detalhes sobre a crucificação. Os detalhes que nós sabemos da crucificação estão nos outros evangelhos. Tá? Por que isso? Não há ênfase, talvez, porque o objetivo não era enfatizar o sacrifício físico de Jesus. O evangelho de João destaca mais o sacrifício espiritual de Jesus na cruz. Então, os detalhes físicos de como acontece, a gente lê nos outros evangelhos. Está lá em Isaías, está lá em Mateus, está lá em Marcos. Não é verdade? Está lá em Isaías. Isso é incrível, não é verdade? Está lá em Isaías, cara. Velho Testamento, 700 anos antes, já tinha os detalhes de como Jesus seria crucificado. Depois você vai lá e lê. Interessante a gente observar que Pilatos manteve-se firme com relação ao escrito na placa que fez para Jesus, mas não manteve-se firme na sua convicção de que não havia crime que levasse Jesus à morte. Por quê? Porque era preciso que se cumprisse o plano de Deus. Pilatos, ele podia fazer o que ele quisesse, irmãos, mas naquele momento ali, ele teve medo do povo, então ele permitiu que tudo acontecesse. Por quê? Porque era o plano de Deus sendo executado. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, não é assim que está escrito lá? Tá? Deus fez com que Pilatos ficasse com medo do povo e fizesse o que deveria ser feito, né? Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Esse versículo é maravilhoso porque Jesus estava em agonia,
Jesus estava crucificado, Jesus estava sangrando, Jesus estava sofrendo, e mesmo assim ele ainda estava preocupado com os seus, não é verdade? Sempre cuidando dos seus, irmãos, sempre, o tempo todo. Como? Gente, essa questão católica, né, de que Maria, ela é a mãe de Jesus e que Maria tem alguma autoridade, né, é uma interpretação totalmente equivocada do Evangelho. Há algum momento na Bíblia que nós lemos, e que é também a Bíblia, né, católica, algum enaltecimento a Maria? Não há, né? Tá? Isso é uma interpretação completamente equivocada da Bíblia. E que pese, Willy, ele tivesse chamado, era a mãe dele, ponto, né? A mãe dele, né? Essa interpretação, assim como o Eric falou, né? Da interpretação que levou o Espiritismo a acreditar no que eles falam com base na Bíblia, é a interpretação equivocada da leitura da palavra. Quantas vezes está escrito na Bíblia, para nós não fazermos esculturas? Quantas? Cara, a carrada de vezes. O que o cara vai lá? Faz a escultura. Não é verdade? Por quê? Porque isso está entrelaçado na nossa condição de humano. Certo? Enquanto nós não morremos e renascemos, essa condição permanece em nós. Tá? Quando Moisés subiu para poder receber os 10 mandamentos, quando ele voltou, o que tinha lá? Percebe? Por quê? Porque é a nossa condição humana. Tá? E aí nós interpretamos totalmente equivocadamente. Por isso que nós precisamos ler a palavra. Quando Deus fala conosco, na palavra, irmãos. A Bíblia não é para ficar aberta lá, não. É para ser lida. Fala, irmão. E quando fala no contexto ali que Maria, mãe de Jesus, e pai, e toda aquela alegoriazinha ali, a gente dá a entender que eles olham pela a questão maternidade. Ela concedeu o filho. E aí, olhando para a maternidade, lógico que ela é mãe. Mas não com o propósito de ser enaltecida como mãe, mas como instrumento para colocar ele ao mundo. É o meu entendimento. Perfeito, fala, moça. No Brasil, nós temos uma ênfase no lado maternal. Isso é uma verdade. E nós sabemos que hoje um dos maiores problemas do mundo é a falta da paternidade. Não é verdade? Tanto é, irmãos, que olha esse descabido que eu vou dizer para vocês agora, e vocês vão falar assim, é verdade, o Marcelo tem razão. Quem é a nossa padroeira? É uma mulher, não, do Brasil. A padroeira do Brasil é quem? É uma mulher, irmãos. Padroeira é uma palavra que vem de pai. Teria que ser uma madroeira. A nossa padroeira é uma mulher, entende? Está errado, né? Lá na imagem está Maria com o menino, cadê o pai dele? Isso. Deturpado. Nós temos uma padroeira que é uma mulher, quando deveria ser um homem. Na verdade, isso aí já vem de ensinamento, já vem de ensinamento errado. Tradicionalmente nós Sim. entendemos. A igreja vem acontecendo, vem falando errado desde o começo. Hoje ainda se tem muitas coisas erradas. Claro. Ok. Pessoal, vamos ouvir. Exige um pensamento teológico, eu particularmente penso que tem fundamento. Que no começo do Evangelho de João, lá fala que o verbo se fez carne. Se fez. E o próprio Jesus, discutindo com os fariseus, ele diz que antes que o mundo existisse, eu sou. Perfeito. E aí o pensamento teológico é o seguinte, que Jesus também não era filho biológico de Maria. Ela foi uma espécie de barriga de aluguel para Deus. Tá.
Não, tudo bem, né? Abre-se uma linha de raciocínio que pode chegar a esse caso, né? Porque se não fosse Maria, seria outra, né? Hein? Mas de todo modo, Maria era mãe biológica de Jesus, né? Isso aí, eu entendo que se a gente for interpretar bem interpretadinho, dá para chegar nessa condição, né? Mas é uma forçada, né? Hein? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente acabou de ler um versículo ali que diz o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Então pronto, cara. Né? Exatamente, né? Assim como o rei, né? O rei da Inglaterra, ele é o camarada que fala direto com Deus. Como assim? Que pontífice é esse? Tem chance. Vamos lá, irmãos. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Por que isso? Porque está lá em Salmos 69, 21. Para a Escritura, então, se cumprisse. Após dar-lhe vinagre, Jesus disse: está consumado, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em vez de quebrar as pernas de Jesus e retirá-lo da cruz, como fizeram com os outros dois, o soldado perfurou o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. As pernas, irmãos, eram quebradas para apressar a morte, né? Porque daí acontecia lá as reações biológicas no corpo, o sangue, enfim, a pessoa morria. Eles fizeram isso porque no outro dia era um sábado, especialmente sagrado, e os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado. A religião, de novo, né, tomando conta dos camaradas. A gente pode matar o Salvador, mas é sábado, né? Vamos tirar logo ele daí. Não é verdade? Terrível, não é verdade? Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo. Aqui é interessante a gente fazer algumas observações, irmãos. José de Arimateia era um homem rico e membro do Sinédrio, que não tinha concordado com a condenação de Jesus. Seu nome era José. Arimateia era de onde ele vinha. Arimateia era uma aldeia na região montanhosa de Efraim, os 32 quilômetros de Jerusalém. José de Arimateia era um homem o quê? Rico. Naquela época, os sepulcros não eram individuais, eles eram coletivos. Por quê? Porque era caro você ter um sepulcro só seu. Por que que quando Jesus ressuscita Lázaro no capítulo 11, ele chama o nome de Lázaro? Porque ela devia estar entupido de gente, né? Se ele fala só, vem aí, saia todo mundo, entende? Então ter um sepulcro para você era uma coisa que custava muito. Isso nos remete a uma observação importante. O reino de Deus também é feito com recurso, irmãos. O reino de Deus é feito com amor, mas também é feito com recurso, tá? Então nós precisamos também trabalhar para ofertar ao reino, porque também é preciso condição. Essa condição era dada por quem naquele momento? Por José de Arimateia. José de Arimateia estava acompanhado de Nicodemos, que levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Esse Nicodemos era quem? Era aquele mesmo Nicodemos que a gente já conversou com ele, sobre ele várias vezes. Tá? Prepararam o corpo e o envolveram em faixas de linho com especiarias de acordo com os costumes judaicos no sepultamento. Jesus foi colocado num sepulcro novo, só ele, onde ninguém já havia sido colocado. Perfeito? Então aqui nós entendemos que o reino também é feito de recurso, né? E aí nós temos o capítulo 20, que é a ressurreição, que é de fato o último capítulo do Evangelho de João. O capítulo 21 é mais um epílogo, né, do que acontece. É um episódio também narrado nos 4 evangelhos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido retirada. Correu e avisou a Simão Pedro e aos discípulos a quem Jesus amava. Ambos correram até o local, entraram e não viram o corpo de Jesus. Voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou na entrada do sepulcro. Quem é que foi lá? João, né? João era aquele que tinha relacionamento com Cristo.
Por que o evangelho de João é tão diferente? Porque ele estava presente o tempo todo, inclusive agora, né? Quando olhou para dentro, viu 2 anjos sentados onde estivera o corpo. Os anjos dizem: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Maria, Rabone, diz ela. Não me segure aqui, Maria, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, isso, né? Aqui, irmãos, né, a gente vê, então, Jesus ressuscitado, né? Esperem um pouco e me verão de novo, né? E é exatamente o que acontece, né? Maria então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Ainda naquele dia, no fim da tarde, os discípulos estavam reunidos com a porta trancada. Por que eles estavam reunidos com a porta trancada? Porque eles estavam com medo, irmãos. Ainda não havia o Espírito Santo sobre eles, não é verdade? Eles ainda tinham temor. Quando Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Aqui Jesus já tinha o seu corpo glorificado, não é verdade? Ele era matéria. Isso aqui é algo que nós ainda não entendemos, irmãos, né? Só quando a gente tiver o nosso corpinho glorificado, né? Porque ele era matéria e ainda era espírito, né? Porque ele entrou com a porta fechada, não é verdade? Paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, né? Esse é um versículo poderoso da palavra, irmãos, porque aqui agora o Espírito Santo de fato chega. Esse é outro versículo de suma importância do Evangelho de Jesus. Cristo iniciou aqui um processo que se concluiria 50 dias depois, no dia de Pentecostes, não é? Tomé, também chamado Dídimo, não acreditou nisso, não é verdade? Contudo, Jesus diz: coloque a sua mão aqui, Tomé, veja. E Tomé sente de verdade, né? Pare de duvidar e creia. E aí Tomé diz o quê? Senhor Deus e Deus meu. E Jesus diz para ele o seguinte: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes somos nós que não vimos, mas cremos, não é verdade? Nós não vimos nada disso, mas nós cremos. Por quê? Porque nós sabemos que é a verdade. Irmãos, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aqui mais uma vez João diz o motivo pelo qual ele escreve. Por que ele escreve? Para que todos creiam. E ele deixa aqui também aberto para nós o seguinte: Jesus trabalhou muito mais do que eles escreveram, né? Porque muitos outros milagres foram feitos sem que nós saibamos, porque não foi relatado. E depois, no finalzinho, João diz por que eles não relataram, né? Vamos chegar lá. Estamos quase no fim. O Evangelho de João termina efetivamente aqui. O capítulo 21, ele é mais um epílogo, né, para finalizar de fato, que é a questão da pesca maravilhosa, né? Vamos chegar aqui até o final. Certo dia, eles ainda não tinham completado, né, o Pentecoste, perfeito? Certo dia, os discípulos estavam às margens do mar de Tiberíades, quando Simão Pedro avisou: eu vou pescar. Os outros foram com ele, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O que eles estão fazendo aqui? Uma tentativa de voltar ao velho homem, não é? Depois de tudo que eles viveram, eles jamais poderiam ser como eram antes. Eles jamais poderiam voltar a pescar, até porque Jesus disse para eles que eles iam pescar quem? Homens, não é verdade? Aí eles foram pescar e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Filhos, vocês têm algo para comer? Não. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão.
Aqui nós temos outra verdade maravilhosa. Corpinho glorificado a gente vai poder comer, irmão. Aleluia. Né? Porque Jesus come o peixinho com eles. Então oremos por isso, irmãos. Açaí no céu, tambaqui, entendeu? Glória a Deus por isso. Tá? Eles lançaram e não conseguiram recolher tal a quantidade de peixes. Eram 153 grandes peixes a 90 metros da praia, pertinho ali. Eles fizeram uma grande pesca. E perto da praia é a questão do sobrenatural, né? Porque eles foram muito longe para pescar e não pegaram nada. Geralmente quando você vai pescar, você vai para longe, né? Você não pesca da beirinha, né? Só pega mandinha. É verdade. Os discípulos a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Simão Pedro pulou na água para ir ao encontro de Jesus, enquanto os outros tentavam levar o barco para a margem. Olha que interessante isso aqui, irmãos. João tinha relacionamento com Cristo, não tinha? João reconheceu. Né? Por quê? Porque tinha intimidade. Né? E falou: é o próprio Jesus, irmãos. E aí Pedro, impulsivo, pulou na água e foi ter com Cristo. Quando chegaram na margem, viram a fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Jesus o chamou para comer, mas nenhum deles tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Jesus aproximou-se, tomou um pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição. E eles fizeram o quê? Comeram junto, irmãos. Aleluia. Né? Depois disso tem, né, a restauração de Pedro. Né? Depois de comerem, Jesus perguntou por 3 vezes a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu as 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por 3 vezes Jesus respondeu: então apacenta as minhas ovelhas, irmãos. Se converta, e depois que você se converter, você vai poder fazer uma obra maravilhosa no meu nome. E aqui começa a transformação de Pedro, e Pedro de fato é transformado no dia de Pentecostes, e de largada ele faz um discurso, não é? Ele já ministra ali cheio de poder, cheio do Espírito Santo. E quantos são convertidos? De largada, irmãos. Qual é a palavra então, na verdade? Siga-me, né? Que todos nós possamos seguir o Senhor, né? João, o discípulo a quem Jesus amava, se revela no versículo 24. Lá ele diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ali ele diz então: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. E ele pode dizer isso, não pode? Por quê? Porque ele tinha um relacionamento direto com Cristo. E aqui ele diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então é por isso que eles não escrevem. Por quê? Porque não caberia, irmãos. Agora vocês imaginam quantas coisas nós sabemos e já ficamos de boca aberta, não é? Do poder de Deus, de como Ele trabalhou. Imagina tudo que Ele não fez, não é? Quando Maria fala para Ele: Jesus, acabou o vinho. Por que ela sabe que Ele poderia fazer alguma coisa? Porque Ele já fazia, irmãos. Só não está relatado para nós. Não é verdade? Amém? Aqui nós concluímos o Evangelho de João, dentro do nosso tempo. Eu espero muito que vocês tenham, a partir desse momento, um olhar diferente para o Evangelho de João. Porque não basta ler, a gente precisa estudar, entender, pedir revelação do Espírito Santo. Toda vez que você lê o Evangelho de João ou qualquer outro Evangelho, é como se você estivesse lendo um novo livro, né? Por quê? Porque o Espírito Santo atua em nós de formas diferentes todas as vezes, né? E nós possamos viver o Evangelho, irmãos, viver de verdade. Agora que nós sabemos todas as coisas, vamos lá e façamos, né? Porque senão é só teoria, e teoria não vai levar a gente para lugar nenhum. Amém? Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Exatamente.